Bom, queridos, hoje a gente vai continuar a série de mensagens que temos trazido sobre vencendo Mamon e quem é Mamon. Lá em Mateus 6, 24, que nós temos lido sempre nesses últimos domingos, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em algumas traduções fala, não pode servir a Deus e a Mamon. E a gente entende que longe de Deus estamos órfãos. Fomos separados. Lá no início, na queda, fomos separados da comunhão com o Senhor por causa do pecado. Então, nós não temos dono quando estamos sem Deus. Nós não sabemos para onde ir sem Deus. Estamos órfãos. Não tem alguém por nós. Estamos perdidos. Sabe aquele cego em tiroteio? É isso mesmo, a gente não sabe para onde ir. O nosso coração busca algo, busca valor. A nossa tendência é a busca de identidade. Sem Deus, nós buscamos uma identidade que aí a gente vai atrás de suprir isso como? Relacionamentos. A gente vai atrás de suprir esse vazio, colocando pessoas, relacionamentos, trabalho, dinheiro, riqueza, posses. A gente procura suprir essa necessidade através de posses em busca de valor. E comumente se confunde o ser com o ter. Eu não consigo ser, eu não me sinto alguém, ou aceito, ou querido, ou eu não tenho valor, por conta de alguma situação que pode ter acontecido. Você cresce na sua família, é para ser um lugar seguro, é para ser um lugar de proteção, mas por algum motivo isso distorce. Então, você busca valor. Então, a riqueza, vamos dizer assim, ela é mais uma maneira mais comum de você buscar valor. Eu preciso ter para ser. Se eu tiver muito, as pessoas vão me amar muito, eu vou ter bons amigos, eu vou ter um bom casamento, eu vou ter um bom emprego, se eu tiver. E você acumula, 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 e simplesmente não esquece do seu ser e você não é. Você só tem. Então agora nós vamos pregar contra ter as coisas? De maneira nenhuma. A gente só precisa entender que a nossa natureza caída sempre vai procurar algo que não seja Deus para suprir esse vazio. E se a gente não entende que nós temos essa tendência, o que é muito comum também, nós não assumimos os nossos erros e não reconhecermos que a gente geralmente vai vagando, buscando valor em outras coisas, que não seja o Senhor. E esse que a gente pode chamar de espírito de órfão, é isso que nós temos quando não temos, é isso que nós vivemos quando não temos o Senhor, ele pode ser curado. Ele pode ser anulado. Como? Através de um preenchimento único. Jesus. Em Efésios, capítulo 1, de 4 a 6, eu queria que você abrisse comigo, que você lesse, é importante que a gente leia. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6. Ele dá uma arma para reparar essa ferida, desse espírito de orfandade. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos predestinou para sermos adotados. Como é que se preenche, então, essa loucura do espírito de órfão, que você não sabe para onde ir, você foi adotado. E agora, na nova família, na família de Deus, Deus vai te ensinar como viver. Eu sou crente para quê?
porque Deus quer te ensinar como viver. Essa vida que é boa, ela não existe, como nós sempre temos falado, não existe um paralelo, uma vida cristã e uma vida em casa ou no trabalho, não existe. Jesus quer te ensinar a viver. E Ele, através dos seus ensinamentos, da sua vida, das suas ordenanças, dos seus mandamentos, da sua palavra, Ele nos ensina como viver. Só que nosso espírito é regenerado, o Senhor nos alcança, glória a Deus, somos alcançados pela sua graça, só que a nossa mentalidade continua ainda uma mentalidade de orfandade. Beleza, um domingo o Senhor te alcançou, na segunda-feira você ainda tem aqueles mesmos sentimentos. Eu não sei para onde ir, eu não sei para onde eu vou, com quem eu vou. Jesus gosta disso ou não? O que Ele ensina? É necessário ter conhecimento, é necessário ouvir. É por isso que a gente traz diversos ensinamentos aqui, inclusive sobre o dinheiro, para você aprender a viver. É preciso saber viver a vida que o Senhor determinou para nós. Uma vida de um salvo. Não é aquela prosperidade que a gente ouve falando aí. Não trago aqui a teologia da prosperidade. Que a gente tem que sempre viver bem. Cara, a economia muda muito. Tem horas que a gente vive bem e tem horas que a gente vive mal. E isso vale para todo mundo. Cristo destruiu o poder dessa condição na cruz. De nós, esse espírito de orfandade. Ele nos adotou. Então, o nosso espírito é redimido, ele é renovado. Mas e aí? E a mentalidade? Ainda tem conflito. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre uma luta que existe entre a tua carne e o teu espírito. Isso é para todo mundo. Não se sinta mal, porque às vezes a gente acha que luta sozinho, né? Eu duvido se a pastora Valéria tem essa batalha. Tem, se não é essa, é outra pior. Tem, todo mundo luta, é normal. Eu quero que você leia lá em Romanos 7, justamente essa passagem, no versículo 21 a 25, que Paulo ele descreve o conflito dessas duas naturezas. Romanos 7, 21 a 25. Diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está se chamando de miserável, porque ele diz, eu sei o que eu devo fazer, eu quero fazer, eu estou tentando, mas aí eu entro em conflito, porque tem uma outra parte de mim que não quer, que não gosta, que não se satisfaz, que busca o mal. Isso é muito ruim. Aceita, que dói menos. Nós somos muito ruins. E a nossa natureza carnal, ela está sempre brigando. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, saber o que precisa ser feito, mas a batalha, ela só é vencida quando Jesus é o mediador dessa batalha. Quando Ele está no centro disso, quando você está segurando na mão dEle. E aqui nesse texto demonstra que o conhecimento humano, ele é inadequado. Como? Porque só conhecer não te leva a lugar nenhum. Todo mundo sabe que para manter o teu corpo em perfeito estado e tal, tem que fazer exercício físico. Eu sei. Quem faz? Só conhecer como jogar golfe não te faz um exímio jogador de golfe. Só conhecer as estratégias, as táticas para ganhar a Copa do Mundo é muito fácil. Estar lá é outra história. Então, Paulo está dizendo isso. Eu até sei como fazer, só que quando eu chego lá para fazer, não consigo.
Não dá. Isso não vai. Então, só o conhecimento, a gente deve estudar, deve buscar, deve, mas só isso não é suficiente. A gente procura saber como a gente deve se conduzir numa situação, mas isso está muito longe de ser capaz de nos conduzir assim. Esse texto também fala sobre a falha na decisão humana. Decidir fazer algo está muito longe de fazer. Diabéticos de plantão. Todo mundo sabe que você não pode comer pão, você não pode comer doce, você não pode comer arroz. E você acorda e diz, hoje eu não vou comer. Você passa o dia todo. É ovo, é salada, é carne. À noite, teu marido traz pão quentinho para casa. Eu sei que eu não devo. Ai, gente, mas o pão com manteiga é tão bom. A gente acaba assim, eu decidi, mas diante do obstáculo, resolvo cair. Então, por aí você já tira que a vontade humana, sem a fortaleza de Cristo, ela é destinada ao fracasso. A sua decisão, se ela não tem uma base, se ela não está em Cristo, se ela não conta com a ajuda do Espírito Santo, não vai para lugar nenhum. Um outro ponto que esse texto demonstra é uma limitação da descrição do problema. Eu até sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo descobrir uma cura para isso. Isso é muito comum. Geralmente, em aconselhamentos, a pessoa fala e você diz o que ela deve fazer, é sempre a mesma resposta. Não é não, pastor Paulo? Eu sei. Então, por que não faz? Porque você é incapaz. Você é incapaz de se ajudar. Você conhece o problema, sabe de tudo, mas por que você não faz? Porque você é incapaz. Jesus, ele é o único remédio, é a única saída. Ele conhece o mal e ele sabe o remédio, a cura, é ele. A sua decisão não vai te levar para lugar nenhum. O seu reconhecimento de saber qual é o mal, onde que se começou errado, sozinho não vai te levar a lugar nenhum. Ajuda do Espírito Santo, ajuda de Jesus. Então, nesse processo de crescimento, um processo de amadurecimento espiritual, crescimento cristão, que é a nossa vida, é o que nós chamamos de caminhada cristã, a gente vai se deparar com essas situações que às vezes parece bem resolvida. Mas, pastor, eu sei lidar com o meu dinheiro. Eu sei. Que a gente ouve. Sabe, dinheiro ele ofende, sabia? O dinheiro ele é terrível. Eu comecei a me interessar pelo assunto dinheiro, porque eu trabalhava com dinheiro, pessoas que emprestavam, que não pagavam ou que pagavam, enfim. E essa parte de administração sempre me chamou muita atenção. Eu sou administradora por formação. E aí, quando eu comecei a aconselhar isso na igreja, trazer isso para a igreja, a gente foi vendo que o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Não é só uma questão de má administração. Posso te dar 15 planilhas. E mesmo assim, você ainda tem um relacionamento sério com o mamão. Não é só uma questão de saber onde eu vou guardar ou investir. Não é uma questão de só devolver o dízimo ou não. Isso é muito mais sério. Por quê? Porque o dinheiro ele tem o poder de exagerar. Ele exagera o que está no seu coração. O que é de bom e o que é ruim. Eu comparo sempre esse relacionamento com o financeiro, com as posses, lá na queda do homem. O que foi que Adão e Eva fizeram? Cara, tudo bem, a gente tem tudo aqui para viver bem, mas é o seguinte, Deus não sabe de todas as coisas. Eu é que sei, eu é que mando. Eu agora vou fazer do meu jeito. E aí eu vou mandar, eu vou desmandar. Sou eu que cuido desse negócio aqui, rapaz. Sou eu que cuido desse jardim. Então eu vou fazer. Ele só vem me visitar aqui na virada do dia, na viração do dia. Então eu vou, agora o negócio vai funcionar, eu sei o que eu estou fazendo. O que acontece quando você recebe seu salário? Ou quando você começa a trabalhar? Ou quando você atinge a maioridade? Que aí papai não manda mais em mim? Ganhei o meu dinheiro, quero ver agora. Miami que me aguarde, está ganhando um salário mínimo.
E você faz altos planos, sabe? Onde é que você vai chegar? Porque agora quem manda é você, não é não? Você é dono da sua vida, ninguém mais diz o que você tem que fazer. Aí quando você sabe que tem alguém falando mal de você, qual é a primeira coisa que você fala? Não paga minhas contas. Quem paga sou eu. Estou falando o quê? Porque você tem a força. Você tem o dinheiro. Pelos poderes de Grayskull, você tem. E agora ninguém te segura. Obrigada. Ninguém te segura. Porque você recebe muito e você vai ganhar muito e você vai trabalhar muito para você substituir o que você não é pelo que você tem. Porque se eu tiver a roupa de marca, eu só aceito no meu grupo. Se eu tiver dinheiro para me manter loura, eu sou aceita na sociedade. Gente, louro gasta muito, né? Eu até queria, teve um tempo que eu quis ser, mas não dá. Não dá. Você quer se manter para estar bem com as pessoas. Você percebe que não é só o dinheiro, a questão de você trabalhar, porque você quer mostrar para alguém que você tem. Geralmente, quem passou muita necessidade durante a sua infância, juventude, ela cresce com uma ideia errada. Tem uma desordem com relação às finanças. Ou você ama muito a ponto de guardar sempre muito, ou você simplesmente acaba dando, assim, irresponsavelmente, porque os outros precisam e a tua família às vezes está com necessidade, você não administra bem as suas finanças. Estudar sobre o dinheiro, conversar sobre o dinheiro, ele vai apontar muitas raízes que tem no seu coração. Há um tempo eu aconselhei uma pessoa, foi no início só uma administração financeira. Vamos conversar? Vamos, me ajuda e tal, vamos lá. Quanto é que você ganha e tal, vamos fazendo. E aí fui puxando outras coisas, mais espirituais. Por que você se relaciona com dinheiro assim? Mas por que as pessoas te enganam assim? Não, fui puxando. E um dia, a pessoa me ligou e disse, você vai chegar na igreja cedo? Vou, preciso conversar muito contigo. Tá. Primeira coisa que essa pessoa me disse, me ajuda, chorando. Eu percebi que eu tenho medo de ser pobre. E que eu odeio pobre. Gente, calma. Disse, sério? Então, senta aqui, vamos conversar. Por que você tem medo de ser pobre? Gente, é uma loucura. Quando você começa a pensar no teu dinheiro, a maneira como você se relaciona com ele, você vai ver que não é só uma má administração, eu tenho falado. Você ama o dinheiro porque você tem medo de passar necessidade. Você tem medo da falta. Sendo que, nesse mundo, vai todo mundo ter aflição. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. A nossa tarefa na economia mundial é que o dinheiro se torne uma ferramenta para nós abençoarmos. E não que ele se torne o nosso mestre. Porque quem diz hoje o que você tem que fazer é o dinheiro. Quem diz hoje se você tem que ofertar, se você vai ofertar, se sobra, eu oferto. Se sobra, eu devolvo o dízimo. Papai e mamãe, vai aí uma observação muito importante, os seus filhos te observam. Gente, e como eles observam? Eu observava meus pais, mas por isso eu tenho um bom exemplo. De verdade mesmo, honro meus pais por isso. Observar que sempre as anotações de despesas da casa, do que eles iam fazer com o salário, estava lá dízimo. Nunca foi problema. Dinheiro, para mim, foi problema em outras situações. Meu Deus, pastora, a senhora teve problema com dinheiro? Tive. Ainda sou tentada? Ainda, gente. Calma. Tentação, normal, vida cristã. Luta, carne, espírito, diabo. Isso aí. Pai, mãe, teus filhos te observam tanto.
Semana passada fomos pegar o Efraim, estava chegando lá da viagem da escola de missões. O voo atrasou, ficamos ali, as crianças e tal, para fazer uma surpresa, né? E aí a Sarinha viu a Sara tem 3 anos. Aqueles depósitos daquelas bolinhas malditas. Deixa aquilo mata alguém, aquilo é uma arma branca. E aí, né, a gente vai passeando e saindo dali, e aí ela, olha mamãe, bolinha, olha filha, bolinha colorida, que legal. Olha mamãe, a bolinha, pois é minha filha, que legal. E senta longe, leva a menina. Aí ela falou de novo, eu disse, filha, vem cá, a mamãe não trouxe dinheiro. Então a mamãe não tem como comprar. É importante você falar isso para os seus filhos. É importante eles reconhecerem que tem momento que vai dar para comprar e tem momento que não vai. Isso aí, com 3 anos de idade, pois é, eu estou ensinando para a vida. Isso vai me poupar algumas dores de cabeça lá no futuro. E aí ela me sai com essa. Ah, você não trouxe dinheiro? Eu disse, não. E aí na nossa cabeça eu ensinei, minha filha aprendeu, glória a Deus. Aí ela olhou assim para cima. Mas você tem cartão? Eu não aguentei, eu ri. A minha sogra riu. Essa menina aprendeu isso com quem? Ela sabe. Eu ensinei para a Sara. Minha filha, esse aqui é um cartão. Você usa no débito ou no crédito, tem um limite, vence 30 dias. Não. Ela sabe que quando a gente vai abastecer, a gente não puxa dinheiro, a gente puxa cartão. Às vezes tem dinheiro, às vezes, não, vamos comprar aqui. Passa no cartão. Cartão é a libertação. Não. Então, ela ainda não entende o uso do cartão, mas a mamãe tem cartão, mas a mamãe não vai usar. E graças a Deus que essas coisinhas ainda não aceitam cartão. Não dê essa ideia. Seus filhos te observam. Como é que você está tratando dinheiro? Qualquer coisa, não, passa aí no cartão. Depois a gente vê como é que fica. Um mal de brasileiro, isso é uma maldição. Depois a gente vê como é que fica. Vamos usar. Cara, eu quero aproveitar. Eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. É assim que a gente trata a nossa vida. É assim que a gente se relaciona com o dinheiro. Não quero saber, para que planejar? Para que planejar viagem? Gente, a Bíblia está cheia de orientações sobre administração. Deus é administrador, não é não, Sagnello? Deus, ele é arquiteto, ele é administrador, ele é engenheiro, ele é tudo, ele é advogado. E a Bíblia nos ensina como administrar o nosso dinheiro, como a gente deve relacionar. E aqui em Mateus está dizendo, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Cuidado, porque você no seu coração pode elevar o dinheiro à categoria de Deus. Ele pode ser um ídolo na sua vida. Ah, mas eu não tenho um altar com uma nota de R$100 e uma vela acesa. Mas você tem um cartão que você não vive sem ele. Você não abre mão de ter um monte de dívida, mas eu não posso comer colchão mole, eu só como filé. Tem tantas maneiras, gente, da gente economizar e de a gente aproveitar a vida. Tem tantas maneiras. E por que você ainda continua querendo usar o dinheiro para manter um status, para manter relacionamentos de amizade, porque você acha que as pessoas vão te valorizar pelo que você tem ou pelo que você dá. Quantas vezes, várias vezes, as pessoas nos presenteiam, assim, continuem nos presenteando, tá? Só quero. Mas a gente sabe, poxa, eu queria tanto que ele me amasse pelo que eu sou, não porque eu tenho um status, porque eu tenho um cargo de liderança. Gente, é gente como a gente. Sou gente como vocês, como todo mundo. Por que querer me comprar? Por que querer comprar o meu carinho ou comprar a minha oração? Eu não ando vendendo oração. Sabe, tudo baseado no interesse. E o Senhor está corrigindo, ó, se você vive assim, você tem um ídolo no seu coração. Dinheiro, riqueza, status, isso chama a sua atenção, isso faz os seus olhos brilharem. Cuidado. Porque Deus não nos chamou como filhos dele para que a gente fique acima das mazelas do mundo.
Como eu falei, a economia muda. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora tuas ações estão lá em cima, outra hora eles estão lá embaixo. Isso vai poder movimentar o teu humor. Isso vai te machucar quanto? O dia que você tem e o dia que você não tem. Deus derrama riqueza no mundo para abençoar e restaurar a terra. E nós somos canal disso. Mas não que ele não quer possibilitar que a gente fique por cima das pessoas. Existem as vítimas e existem os filhos de Deus. Talvez por isso muitas pessoas, elas têm uma relação de interesse, de amor e ódio com Deus. Se você me dá, eu te amo. Se você não me der, você não cuida de mim, eu tenho que dar o meu jeito. Deus, ele não é um mestre dos magos. Não é. A gente tem uma visão muito errada sobre Deus. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Está tudo bem. Eu estou meio que passando um problema difícil, aí vem uma palavra de conforto. E aí, no outro dia, que é para você ter uma ação, que é para você simplesmente segurar aquela tua fé, você não tem aquele sentimento, porque a gente baseia muito as nossas ações nos nossos sentimentos. Você não tem aquele mesmo sentimento do dia anterior e, Deus me abandonou. Foi igual ao mestre dos magos, quando eu preciso dele, Não. Deus está ali, ele está te vendo. Ele está te acompanhando. Infelizmente, você coloca a sua confiança nos bens materiais, nas riquezas. Pastora, é que eu gosto de ver as coisas que eu tenho. Alguém já falou isso. Eu gosto de ver, eu gosto de ter. Você gosta de estar atracado com mamon, essa é a verdade. Você ama o dinheiro. E está vindo adorar o Senhor. Como? Está distorcido, essa visão está distorcida. Deus pode multiplicar o pão e peixe até quando Ele quiser, até onde Ele quiser. Se Ele quiser multiplicar para 5.000, Ele multiplica. Se for só para 50, Ele multiplica também. Tudo é dEle. Entra aqui a colocação muito oportuna que o estagiário Nicolas fez sobre tudo é para Ele. Eu vou te seguir, tudo, eu não vou olhar para trás. Todo o meu coração, com toda a força, tudo é teu. Todo o meu dinheiro é teu. Aí chega o jovem rico para Jesus. E aí, o que eu devo fazer? Jesus olha bem nos olhos dele, com a palavra de conhecimento, e diz, vende tudo que você tem e me segue. Pô, Jesus, cara, eu não esperava isso de você. Você quer mesmo que eu dê tudo que eu tenho? Sim, claro. Por que não? Qual é a dificuldade? E se o Senhor te dissesse hoje, sabe aquele seu salário? Aquele salário que você prometeu, quando você começasse a trabalhar, você fez um voto com o Senhor. Gente, eu não sei se isso é alguma revelação. Você fez um voto com o Senhor, vou começar a trabalhar, e meu primeiro salário, eu vou dar todo. Aí, quando chega o teu primeiro salário, não, eu não vou dar tudo. Porque tem a conta de água para pagar, tem a conta do telefone, tem a internet que eu não posso viver sem. Se Deus pediu, como é que está o teu coração para obedecer? Aí parece que, quando é para você fazer acontecer o voto, você simplesmente põe a mão no ouvido e fala, lá, não estou ouvindo, não estou vendo. Parece que Deus nem viu que você recebeu o salário, sendo que foi Ele que te deu. Te brinca com Deus. E o que Ele exige de nós? Obediência às suas palavras. Ele dá a direção de tudo que você tem que fazer na sua vida. E Ele está dando para que você administre. Deus, ele se importa com aqueles 90% que fica com você, sabia? Você devolve 10% do dízimo, que é bíblico, para sustentar a sua obra, sustentar missionários, sustentar isso aqui tudo. E aqueles 90%, assim, aí é comigo. Não, Ele se importa. Ele se importa em como você administra isso. Primeiro, que não é só para você. Esses 90% também é para ajudar os outros.
E não é só eu já fiz a minha parte. A gente trabalha com Deus assim, a gente se relaciona com Deus assim. Eu já fiz a minha parte, eu já fui para o culto de domingo, me abençoe de segunda a sábado. Eu já devolvi o meu dízimo, me abençoe financeiramente. Isso é relacionamento de pai e filho? Não. Quando a gente tem o dinheiro como fonte de confiança, o que vai acontecer quando ele falta? Tua vida cai. Em Mateus 7, no 24 a 27, quero que você leia lá também comigo, fala sobre o sábio e o insensato. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Ah, mas a gente olha aqui, quem ia construir a casa sobre a areia? Não. Jesus. Alô? Só que quando Jesus fala é verdade, porque aí a gente fala, eu volto para você e digo, gente, quem vai colocar sua confiança em dinheiro? 90% da igreja. A mais pura verdade. Colocou a confiança em alguma coisa que não é a rocha. Não é Jesus. Vai cair. E aí, pensando sobre isso, sabe o que é interessante? É que tem casa dos dois lados, o terreno arenoso e a rocha. Significa que tudo aquilo que você construiu com base na sua confiança nas suas riquezas, nas suas posses, no seu salário, isso aí ele vai ter uma casa, até bonitinha, legal. Só que não é porque você está construindo a sua casa, que algumas coisas estão aparentemente bem, que Jesus está abençoando, não. Ai, a gente faz um joguinho, né? Olha, se isso der certo, é porque Jesus está no comando. Você não ora antes, você não percebe antes, você não se examina antes. Gente, preste atenção, existe casa dos dois lados. Jesus está dizendo, olha, seguinte, tem o sábio e tem o insensato. Quem é sábio, edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque vai vir tempos difíceis. Vão vir tempos que o seu dinheiro vai ser tirado. A sua saúde vai ser tirada para testar, para provar a sua fé, e não tem dinheiro no mundo que compre. Onde é que está a sua fé? Está baseada em quê? Veio o vento, sacudiu, caiu. Isso é muito sério. Talvez Deus não... Você só está vivendo a vida, mas Deus não está aprovando seus planos, não. Porque na hora que tirar suas riquezas, que Deus ele é bom. Sabia que Ele faz isso? Faz a gente aprender quando tem e quando não tem. É aprendizado. Você está orando, Senhor, me tira daqui. E Ele está te ensinando, está te ensinando. Jesus era um homem muito prático, então Ele deu esses exemplos. Ele disse, olha só, preste atenção onde vocês estão construindo as coisas. Porque se não for alicerçado em mim, se não for na rocha, vai cair. Vai vir os problemas, não tem jeito, vai vir. E se você está seguro, está seguro só no teu trabalho, no teu salário, não vai dar certo. Ele faz duas exigências, que você ouça e que você pratique. Isso é obediência, é ouvir e praticar. Um exemplo que nós temos aqui, sobre um seguidor de Jesus obediente e que aprendeu
as duras penas. Apóstolo Paulo. Todo mundo conhece aquele versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma palavra de vitória para essa semana. Recebam. Uma palavra de vitória. Sério. Você repete isso, mas você esquece de ver o versículo anterior. No versículo 12. Por que ele está falando isso? Ele diz, sei estar abatido, sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que ele não estava falando de uma batalha espiritual. Não estava falando de perseguições. Ele estava falando de necessidade, de passar fome, de um dia ter e do outro dia não ter. Ele sabia que ele podia enfrentar qualquer situação, ele podia ter tudo e simplesmente perder tudo, só que ele estava bem. Calma, eu estou legal. Ah, não tem? Não tem problema. E se amanhã você não tiver? Você não tem que negociar seu dízimo não, querido. Mas é pastora que eu tenho que pagar uma parcela da Riachuelo. Querido, não casa. Não existe. Não negocia. Se você não tiver, você pode todas as coisas naquele que te fortalece e está tudo bem. E você não vai choramingar. Você vai testemunhar. E aqui eu quero abrir também um parêntese para falar de um testemunho. Ela nem está aqui, né, Dona Zildete? Dona Zildete está em tratamento, fez o tratamento a respeito de um câncer. Um dia antes dela começar a quimioterapia, veja aquela mulher lá na porta. Linda. Toda empacotada, maquiada na chapinha. Olhei para ela, eu não tive coragem de falar com ela. Disse, oi, Dona Zildete. Passei. Disse, gente, essa mulher não existe. Tantos outros, com uma suspeita de alguma coisa, estão morrendo em cima de uma cama. Alguém para iniciar o tratamento de quimioterapia está aqui toda bonita e disse, eu estou bem. Disse, pastora, eu estou com o Senhor. Seja feita a vontade dele. Cara, ela conseguiu, amadureceu, subiu mais um degrau. Mas aí por causa de dinheiro, por causa de 15 reais, eu vou ter que tirar de algum lugar e tem que ser do dízimo. Ai, não sei o que, chega do mimimi. Se for para passar fome, amigo, tá tudo bem, tá legal, Senhor, beleza. Eu estou contigo, isso não abala a minha fé, isso não abala a minha alegria, estou bem. É raro ver isso acontecer. E sabe o que é legal que também o apóstolo Paulo ensina aqui? Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí depois ele dá uma outra lição para a gente. No versículo 14 ele diz, para a igreja em Filipos, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Essa palavra é interessante que ele usa. Associar. Estar junto, estar próximo, eu tomei parte, eu sou junto com você, eu me associei. Então a igreja de Filipos se associou com Paulo na sua tribulação. E no 15:16 ele diz, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E ele fala sobre dar e receber. É um princípio. Não se pode receber sem dar. Não existe. É por isso que a gente não é a questão da devolução do dízimo. Deus precisa de dinheiro, gente, aqui? Não. Mas está dizendo, eu preciso ensinar vocês em todas as áreas da vida de vocês. Então, 10% do que você ganha, você vai devolver.
Eu quero te ensinar a não amar o dinheiro, porque em algum momento ele vai querer tomar o meu lugar, Deus falando. Então, não ama o dinheiro, você devolve. Devolve com gratidão aquilo que o Senhor deu. É inevitável você receber, porque isso é um princípio. E eu estou falando isso, na verdade, eu às vezes evito falar, por quê? Porque a nossa cabeça é tão ruim, trabalha tanto na maldade, porque você pode pensar, então eu vou dar para poder receber, porque é bíblico. Mas cuidado, examine o seu coração, porque isso também não vai dar certo. Barganha com Deus não dá certo. O primeiro princípio para você sair de uma escravidão financeira não é ganhar, mas é dar. Mas eu já não tenho para mim. Gente, essa igreja aqui, ela se associou com Paulo. Era uma igreja que não tinha muitas posses, sabia? Mas eles disseram, não, a gente vai fazer alguma coisa aqui, a gente vai mandar. E Paulo disse, olha, não é a primeira vez que vocês me devolvem, me dão uma ajuda. Em outro momento, eu já recebi até mais de vocês, obrigada. E eu falo isso para quê? O Paulo diz, não que eu procure donativo. Eu elogio vocês, eu agradeço vocês, não porque eu quero mais, mas o que realmente me interessa é que o fruto aumente para o vosso crédito. Paulo estava interessado em receber, por quê? Porque ele sabia que você seria abençoado quando desse. Ei, igreja, você vai ser abençoado quando você dá. E aqui ele está falando, está explicitando para a gente um princípio. É dando que se recebe. E se isso dói quando você ouve que é preciso dar, é preciso doar, você precisa de muita cura. E se você justifica na sua mente também, precisa de cura. Eu não dou por causa disso, ou eu já dou isso. Examine o seu coração. Eu sei que muitos cristãos têm respondido a abuso financeiro, e a gente fala isso porque ainda é uma realidade em todo lugar. E muitos cristãos respondem a esse abuso financeiro não doando, não devolvendo. A gente entende, mas é inaceitável. Porque quando você compreende um princípio bíblico, você procura obedecer. O mundo precisa de jovens cristãos, de mulheres, de homens que vão fazer toda a diferença. Que vão passar no teste de paz e que vão passar no teste de escassez também. Vai ter abundância. Vai ter um momento difícil também. E isso vai estar tudo bem. Com relação às riquezas, existe uma atitude apropriada para um cristão. É ter e ser capaz de viver sem elas. Quem é você, desempregado? Quem é você ganhando 50 mil por mês? Tem gente que diz, eu sei porque Deus não me deixa ganhar na Mega Sena. Eu não ia prestar. Pois é. Quem é você com muito dinheiro? O que você ia fazer? Sempre, eu ainda não vi um que ganhe muito dinheiro e que faça realmente aquelas caridades, né? Que estava no seu coração. Porque quando não tem dinheiro, todo mundo é muito bom, com parente, com amigo. Aí eu vou sustentar todos os missionários integrais lá da igreja. Eu vou devolver mais que o dízimo, eu vou comprar um terreno para a igreja, vou fazer isso e aquilo. Mas aí quando recebe, pastora, surgiu umas coisas aí. Quem é você com muito dinheiro? E quem é você sem nada? A sua fé, ela se mantém? Ou ela simplesmente é aniquilada? A gente precisa se examinar. Porque você pode ter um ídolo no seu coração chamado Mamon. Mas hoje, a nossa oração, meu desejo, é que você diga com toda a certeza do seu coração, eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a ter e aprendi a não ter. E você vai ensinar isso para os seus filhos. Você vai ensinar como é viver com Deus. Alegria, sempre. Vai ter dor, mas tem alegria. Vai ter dor, mas vai ter graça, vai ter gratidão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se isso ainda não existe, essa certeza de falar esse versículo com muita propriedade ainda não tem no seu coração, se arrependa. Se arrependa. E peça que o Senhor venha tratar isso dentro de você. Queria que você ficasse